Os jogos deste domingo do Campeonato Brasileiro da Série C apontaram os primeiros times matematicamente rebaixados para a Série D do ano que vem. E nesta segunda-feira, quando acontece o complemento da 17ª rodada, a antepenúltima da primeira fase, podemos aí conhecer os primeiros times matematicamente classificados para os quadrangulares. 3 times podem se garantir nesta segunda-feira, mesmo sem entrar em campo. Então nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês quem são os rebaixados, mostrar quem pode se classificar ainda nesta segunda-feira e também falar um resumão dos jogos de domingo. Foram grandes jogos aí, tivemos goleadas, tivemos aí viradas, tivemos empate em 3-3, além de dança dos técnicos. Inclusive já tem vídeo aqui no canal para falar dessa dança dos técnicos. Então, como no domingo não pudemos aí fazer a live, né, aquela live que costumeiramente a gente faz no domingo à noite, né, por conta do Dia dos Pais, então nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um resumão do que foram os jogos de domingo, né? Os jogos de sábado já tem live aí, onde a gente discute tudo o que aconteceu. Bom, mas vamos começar falando então do grande jogo deste domingo, talvez um dos jogos mais esperados dessa primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, que foi aí Paysandu e Náutico. Os times se enfrentaram lá na Curuzu, em Belém, né? Havia ali um gostinho ali de revanche ali por parte dos torcedores do Paysandu, ainda por conta de tudo que aconteceu em 2019, quando o Náutico acabou tirando ali o acesso da equipe do Paysandu para a Série B, né? Num jogo assim bastante polêmico. E nesse domingo aí tivemos o primeiro reencontro entre as equipes e foi um jogão de bola. O Náutico quase estragou a festa do Papão, chegou a abrir 2-0 com um pouco mais de 20 minutos de jogo, já estava 2-0 para a equipe do Náutico, só que o Paysandu foi buscar a virada, né? Conseguiu descontar ainda no primeiro tempo, no começo do segundo tempo empatou e aí no final do jogo conseguiu fazer a virada para 4-2. Esse resultado praticamente aí deixou o Paysandu numa situação muito cômoda na tabela. O Papão agora é o sexto colocado com 26 pontos e vai conseguir aí, se conseguir mais uma vitória na próxima rodada, se classificar para a próxima fase. Já a situação do Náutico ficou complicada. Essa derrota tirou o Náutico do G4, o Náutico agora aparece na nona colocação com 25 pontos, os mesmos 25 pontos que o São Bernardo, o oitavo colocado, mas aquele golzinho que o Paysandu, que o Náutico tomou no final, né, uma bobeira ali do zagueiro do Náutico na linha de fundo, ele achou que a bola já tinha saído e não saiu, o jogador do Paysandu foi mais esperto, conseguiu pegar a bola, fazer o cruzamento que originou o quarto gol, isso já nos acréscimos. Esse golzinho aí sofrido pelo Náutico tirou ele da zona de classificação. Por quê? Porque São Bernardo e Náutico tem 25 pontos, São Bernardo é o oitavo, os dois times têm 6 vitórias, só que a diferença está no saldo de gols. O São Bernardo tem 2 gols de saldo, o Náutico tem 1. Se o Náutico não toma esse gol, os dois times iam ficar também com o mesmo saldo de gols, ia ser um gol para cada lado, porém o Náutico tem mais gols marcados, né? E esse seria aí o próximo critério de desempate. Então esse gol de bobeira, né, que o Náutico tomou no finalzinho da partida, tirou ele do G8 e também tirou o emprego do técnico Fernando Marchiori, né? Logo após a partida, a diretoria do Náutico anunciou a saída do Fernando Marchiori e nesta segunda-feira de manhã foi anunciada a contratação do Bruno Pivetti, ex-Guarani. Então, Paysandu e Náutico é um dos grandes jogos do final de semana, um jogo bem movimentado, muitas oportunidades e muitos gols. Falando em gols, também tivemos muitos gols lá em Porto Alegre, um jogo de 2 viradas que o São José empatou com o Figueirense em 3-3. O detalhe desse jogo é que 2 gols saíram aí de arremessos de lateral, né? Um para cada lado, então o latereio aí funcionando lá no Passo da Areia. O jogo terminou 3-3 pro São José. Não foi um resultado tão ruim, né? Porque o time segue ali na 7ª colocação, também com 25 pontos, só que ele tem mais saldo de gols que o São Bernardo e o Náutico, né? Mas segue ali dentro do G8. Pro Figueirense aí significou aí a saída da briga pela classificação. O Figueirense é o 14º colocado com 21 pontos, pode chegar no máximo a 27 pontos, mas aí como vamos ter ainda confrontos diretos, né, nas 2 últimas rodadas, entre equipes que estão acima dele na tabela, por exemplo, na última rodada tem um São Bernardo e Náutico, e esse jogo da última rodada pode definir classificados nesta segunda-feira já, então pro Figueirense aí a luta pela vaga na segunda fase ficou praticamente impossível, né? Agora, olhando para a parte de baixo, o Figueirense ele manteve ali
3 pontos de vantagem sobre o América de Natal. O América de Natal, que é o time que abre a zona de rebaixamento. Então, o Figueirense está praticamente também livre aí do rebaixamento, mas uma vitória nas 2 últimas rodadas e tira qualquer risco de rebaixamento da equipe catarinense. Porém, a classificação pro Figueirense foi pro espaço, né? Esse resultado aí acabou tirando aí as últimas chances do time de ir para a segunda fase da Série C. Falando no América, o América ganhou uma sobrevida. Venceu a equipe do Pouso Alegre pelo placar de 2-0. No momento o América é o 17º colocado com 18 pontos. Tem os mesmos 18 pontos que a equipe do Manaus, que empatou com o Remo. Mas o time pode ser rebaixado, né? Pode ser, melhor dizendo, ultrapassado nessa segunda-feira pelo Floresta. O Floresta que vai receber a equipe do Ipiranga. O Floresta tem 16 pontos. Se o Floresta vencer, vai a 19 e acaba jogando o Manaus para a zona de rebaixamento. Só que tem um detalhe: Floresta e Manaus vão se enfrentar. Eles ainda vão travar um confronto direto. Deixa eu ver aqui em que rodada que é. Vai ser já na próxima rodada na Arena da Amazônia, né? Então, Manaus e Floresta vão aí fazer o jogo decisivo no próximo final de semana aí, na luta contra o rebaixamento. E dependendo do que acontecer nessa segunda-feira, quem perder o próximo jogo está rebaixado. Mas falando em rebaixamento, esse confronto direto entre Manaus e Floresta na próxima rodada acabou aí sendo determinante para os rebaixamentos do Pouso Alegre, né, que acabou sendo derrotado, e também do Altos, o Altos que perdeu para o Brusque no sábado. Por quê? Colocando aqui na tela a situação. O Pouso Alegre tem 12 pontos, no máximo chega a 18, né? E o Altos tem 13 pontos, no máximo chega a 19. Manaus já tem 18 pontos, o Floresta tem 16, só que o Floresta ainda vai jogar contra o Manaus. Ou seja, se o Manaus empatar com o Floresta, o Manaus vai a 19, aí o Pouso Alegre já não consegue alcançá-lo. E na questão do Altos, apesar do Altos ainda ter a possibilidade de empatar em pontos com o Manaus, né, se ele empatar com o Floresta, o Altos teria uma vitória a menos, né, porque o Altos tem 2 vitórias e o Manaus já tem 5. Então, por conta desse confronto direto entre Manaus e Floresta, o Altos e o Pouso Alegre já estão matematicamente rebaixados, né? Então, agora nas 2 últimas rodadas aí as equipes vão apenas cumprir de tabela, né? O Pouso Alegre, que subiu na temporada passada, né? Foi até finalista da temporada passada. Aliás, esse jogo América e Pouso Alegre foi a reedição da Série D do ano passado. E aí ele volta após uma temporada já na Série C, né? Inclusive o início de campanha do Pouso Alegre foi muito bom. Foram 2 vitórias, mas depois a equipe não se encontrou mais. E o Altos volta para a Série D após 3 temporadas disputando a Série C. É bem verdade que o Altos nunca conseguiu brigar por uma classificação para a segunda fase, mas também sempre ali conseguiu se manter. No ano passado chegou até a brigar mesmo contra o rebaixamento, na primeira temporada nem tanto, mas nessa temporada aí o Altos, eu costumo dizer que teve mais técnicos, né, do que vitórias no campeonato. O Altos já teve 4 treinadores, né, estava no seu 4º treinador no campeonato e teve apenas 2 vitórias. Então, portanto, Altos e Pouso Alegre, primeiras equipes aí rebaixadas matematicamente para a Série D. E aí o outro jogo que nós tivemos, né, outros 2 jogos que nós tivemos aí o empate do Manaus contra a equipe do Remo, né, esse empate deixa o Manaus ainda fora da zona de rebaixamento, né, vai ter que secar o Floresta hoje para se manter fora, e o Remo ali se mantém numa distância razoável para a zona de rebaixamento. O Remo soma 21 pontos, né, já não perde a 4 rodadas, né, isso é importante, está embalado, enquanto que a briga do Remo para se classificar também foi para o espaço, né? Com 21 pontos o Remo já não consegue mais brigar pela classificação, porque no máximo ele chega a 27 se vencer os outros 2 jogos. E como eu falei, São Bernardo e Náutico, cada um já tem 25, né? 8º e 9º colocado respectivamente. Os 2 ainda vão se enfrentar, ou seja, eles vão pontuar, ou um deles ou os 2. Então, para o Remo, a classificação com esse empate também já foi para o espaço. E aí tivemos aí CSA e Botafogo, né? O jogo aí que aconteceu lá no estádio Rei Pelé. O Botafogo saiu na frente, se mantivesse a vitória, se classificaria para a segunda fase, mas logo em seguida acabou ali sofrendo empate. Teve um jogador expulso também, ainda no primeiro tempo, né? Isso dificultou a vida do Belo. Então, CSA e Botafogo terminam 1-1. O Belo se mantém ali na 4ª colocação, foi o 2º empate consecutivo do time da Paraíba. Se ganha, ele iria para a liderança, né? Também tinha esse detalhe do Belo assumir de novo a liderança. Já é a 2ª oportunidade que o Belo, seguida,
perde de assumir a liderança saindo na frente do placar, enquanto que para o CSA a briga pela classificação se complicou um pouquinho. O time é o 10º colocado com 23 pontos, só está 2 pontos atrás do São Bernardo, do São José e do Náutico, mas hoje ainda pode ser ultrapassado pelo Ipiranga, né? O Ipiranga que tem 22 pontos. Então, esse empate em casa dificultou aí um pouquinho a vida do CSA, mas que ainda tem chance, né? Vai depender ali de uma combinação de resultados nas 2 últimas rodadas, mas ainda tem plena chance de classificação. E agora vamos falar do jogo dessa noite, né? O jogo dessa noite que é Floresta e Ipiranga, 20 horas lá no estádio Presidente Vargas. E qual que é a situação dos times na tabela? O Floresta, 18º colocado com 16 pontos. Se vencer, deixa a zona de rebaixamento. Se perder, já pode ser rebaixado na próxima rodada, né? No próximo final de semana. E o Ipiranga ele é o 11º colocado com 22 pontos e tem 6 vitórias. Uma vitória leva o Ipiranga para a 7ª posição. Por quê? Porque daí ele chegaria aos mesmos 25 pontos do São José, do São Bernardo e do Náutico. Porém, ele teria uma vitória a mais que todas essas equipes, que é o primeiro critério de desempate. Por isso, com uma vitória do Ipiranga, coloca o time no G8. Mas esse jogo também aí pode definir os 3 primeiros times matematicamente classificados. Se o jogo terminar empatado, o Brusque, que é o líder, ele já garante sua classificação. Ele tem 30 pontos e 9 vitórias, né? Então, aí o 9º colocado não poderia mais alcançá-lo, seja lá quem for o 9º colocado daqui para frente. Agora, se o Ipiranga perder, esse resultado, além do Brusque, também vai servir para Operário e Amazonas. Operário 2º colocado com 30 pontos e 8 vitórias. Amazonas 3º colocado com 29 pontos, também 8 vitórias. Então, uma derrota do Ipiranga hoje classifica Brusque, Operário e Amazonas para a próxima fase. Vitória do Floresta. O Floresta deixa a zona de rebaixamento. Então essa é a matemática de hoje, né? E após o jogo vou estar gravando um vídeo aí para falar o desfecho da rodada e também como foi a partida. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!